Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado Nível 2, ou também conhecido como a Escola de Líderes. E o tema hoje é Entendendo o Significado e a Ação da Liderança. Por favor, essa aula ela precisa ser ministrada com a sua apostila. Então, pegue sua apostila agora e se concentre em tudo aquilo que vai ser ministrado, que uma das aulas mais importantes que nós temos desse curso é exatamente esta aqui. Entendendo o significado e a ação da liderança. Pegue sua apostila e me acompanhe. Compreendendo a liderança. 1. O grande e falso conceito de liderança. Há uma frase aqui interessante para nós. Os grandes líderes nunca desejam liderar, mas servir. Liderança é a habilidade para conduzir os outros pela influência. Segundo os grandes filósofos Platão, Aristóteles, Sócrates, a liderança é um produto de um dom natural e de uma característica de personalidade. Contudo, a Bíblia mostra que indivíduos como Moisés, Gideão e Davi jamais teriam sido considerados líderes por esses filósofos. Por exemplo, Moisés, um fugitivo da justiça do faraó, um assassino e homem que apresentou todo tipo de desculpas para não ser designado um líder e tornou-se um dos maiores líderes da história humana. Gideão, covarde hebreu, quando recebeu o chamado para libertar Israel da opressão dos medianitas, disse: minha tribo é a mais fraca, minha família é pobre. Não obstante, Gideão veio a ser um dos maiores líderes e guerreiros de sua geração. Davi, um jovem insignificante pastor de ovelhas, considerado o menor de sua família, veio a ser o maior rei de Israel. Então, queridos, há um grande líder dentro de você esperando ser despertado para servir a sua geração. Mude seu conceito sobre liderança e se veja como seu Criador o vê. Isto é, um grande líder na sua igreja. Um grande número de pessoas são meros produtos de suas circunstâncias e vítimas do seu contexto social. Falta-lhes vontade para mudar, para desenvolver o seu potencial. Então, queridos, o que tudo isso quer dizer para nós? Que liderança não está vinculado a você ter nascido com habilidades especiais. Liderança está voltado principalmente a concluir e viver o chamado que Deus estipulou para a sua vida. Cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem uma missão, e nós estamos sendo levantados para a liderança, para viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Então, não fique pensando que você precisa ter habilidades especiais para exercer a liderança. Não. Na verdade, liderança nos fala de servir. Se você está disposto a servir, você já está dando um grande passo para ser um líder. E outro papel importante da liderança é a influência. Se você é capaz de influenciar pessoas, você de fato está vivendo uma grande liderança na sua vida. Então, queridos, mude sua visão, mude a sua maneira de ver-se como líder e assuma agora embarcar nesse barco que vai de encontro à vontade do Senhor, de levantar uma geração de líderes para conquistar essa nação em nome de Jesus. Ok? Mas vamos mais a fundo no assunto. O que é liderança? Aqui alguns conceitos. É a habilidade de inspirar os outros a realizarem e transformarem através do seu exemplo. Então, se você é uma pessoa capaz de inspirar os outros, de incentivar os outros, de influenciar os outros, você está vivendo no conceito da liderança. Vamos aprender um pouco mais. É a capacidade de influenciar, animar, dirigir, encorajar, motivar, mobilizar outros a perseguir um alvo, mantendo ao mesmo tempo compromisso, ímpeto, confiança e coragem. A liderança é impossível sem uma visão que gera paixão para realizar. Se você deseja ser um líder eficiente, sua principal pergunta deve ser: tenho uma visão e propósito que justifiquem os meus esforços? Um momento aqui. Então, queridos, você está sendo desafiado
a botar em prática seu ânimo e sua habilidade para motivar os outros, dirigir e inspirar nos outros compromisso, ímpeto, confiança, coragem. Essas são coisas fundamentais num coração de um líder. E isso são coisas que deverão estar sendo vividas por você. E mais, compreenda que nós aqui temos uma visão. E essa nossa visão é que nos inspira paixão para realizá-la. Nossa missão aqui, meu irmão, é levar a palavra de Deus ao coração dos homens para transformá-los pelo Espírito Santo em quê? Vencedores, sacerdotes, discípulos e discipuladores. Para que através das células eles possam levar a palavra do Senhor a diversas famílias. Então essa é a nossa visão, é isso que nos inspira a trabalhar, é isso que nos motiva a fazer o que fazemos, é por isso que nós estamos de casa em casa, é por isso que nós vivemos o trabalho da liderança dia a dia, porque esse é o nosso propósito, levantar uma geração de pessoas que se tornarão vencedoras, que terão consciência do seu sacerdócio e serão pessoas capazes de serem discípulos e discipuladores. Amém, queridos? Então, essa é a visão e propósito que nos justificam os nossos esforços. Mas há um outro conceito interessante aqui. Aquele que não sabe para onde vai, provavelmente acabará não chegando a lugar nenhum. Provérbios 29, verso 18 diz o seguinte: onde não há revelação, as pessoas se corrompem. Então é por isso que há muitas pessoas na igreja que passam anos e anos, entram e saem dos nossos templos e não realizam nada de tão significativo. No máximo que fazem é participar de campanhas, mas nós não estamos aqui apenas para nos alimentarmos daquilo que Deus pode nos oferecer, porque nós já somos vencedores e o Senhor vai nos conceder vitórias em todas as áreas da nossa vida. Mas entenda o seguinte, que nós não somos movidos apenas por conquistar coisas pessoais, mas sim realizar a vontade de Deus, realizar aquilo que está no coração de Deus, que é de conquistar mais e mais pessoas para o seu reino. Então nós temos uma visão, e aqueles que não têm uma visão se perdem. Então um dos significados da nossa liderança é que nós temos um propósito e sabemos aonde queremos chegar. Então, líderes são capazes de motivar, incentivar, encorajar. São pessoas que são capazes de inspirar os outros a ter compromisso, ímpeto, confiança, coragem. E são pessoas que têm uma visão e caminham por essa visão. E, meu irmão, elas sabem aonde vão chegar porque estão guiadas por uma visão e um propósito nos seus corações. Então, é isso que motiva, é isso que são os fundamentos básicos de uma liderança. E você está sendo desafiado a embarcar nessa viagem que vai resultar na salvação de milhares e milhares de pessoas. Continuando. O que é um líder? Bom, grandes líderes promovem o desenvolvimento de si mesmo e dos outros. Aprender a liderar é bem mais fácil do que você pensa. Você nasceu para liderar, mas tem que se tornar um líder, da mesma maneira que um bebê se torna um adulto. Então compreenda que a verdadeira função de um líder é desenvolver crescimento pessoal e também o crescimento pessoal das outras pessoas. E é interessante isso, porque é uma troca de informações, é uma troca de experiências, é uma troca de crescimento em várias áreas da vida, para com os outros. Então você que quer se tornar um líder, não pode ser egoísta. Você precisa desenvolver a habilidade de doar o que você tem para que o outro se desenvolva, para que o outro cresça. E também você vai ter que desenvolver a capacidade de lutar contra a preguiça, lutar contra a falta de desânimo, para que você também cresça. Você vai ter que ler mais, você vai ter que estudar mais, você vai ter que ser uma pessoa observadora. Líderes, eles assimilam tudo que está ao seu redor para poder ensinar aos outros. E compreenda, você é líder, você nasceu para liderar. Assim como uma criança,
ela tem que passar por um período de tempo para se tornar um adulto, compreenda. Nesses dias você está sendo treinado para se tornar um adulto no âmbito espiritual. Você nasceu para liderar e você está sendo preparado para se tornar o grande líder pela qual o Senhor lhe colocou aqui nessa terra. Você nasceu para fazer algo tremendo e maravilhoso para o reino de Deus. Você não foi resgatado do mundo das trevas. Deus não tirou de um mundo de escuridão e de tristeza e de dor para você ficar esquentando o banco de igreja, não, meu irmão. Você nasceu em Cristo Jesus para realizar algo tremendo para o reino de Deus. Ok? Mas isso nos fala de crescimento pessoal e da habilidade de levar a outros aquilo que você aprendeu. Ok? Continuando. Quarto. O que faz com que alguém se torne um líder? Ninguém nasce um líder e torna-se um. Mas o que faz de um líder? Primeiro, propósito. O líder tem uma visão clara de rumo que gera persistência e perseverança, mesmo frente aos fracassos e reversos. Paulo declarou em Filipenses: mas uma coisa eu faço. Então o que acontece, querido? Para você realmente ser um grande líder, você tem que ter um propósito. E nossa igreja tem um propósito aqui. É nós entrarmos em casa, é estarmos de bairro em bairro, é de estar em localidade através das nossas células. E o nosso propósito também é fazer com que as pessoas sejam discipuladas, treinadas, desenvolvidas. Então, para que alguém se torne um líder, é necessário que você abrace um propósito. E o nosso propósito aqui, queridos, é levar esta igreja a ser a maior igreja em célula de toda essa região. Então compreenda que isso é que deve nos levar a trabalhar e se esforçar, ter persistência, ser perseverante, porque essa missão do trabalho em células não é algo fácil, mas é o nosso propósito, é o nosso desafio e é isso que nos faz ser líderes, porque nós temos um propósito. Segunda coisa é a paixão. O líder ama o que faz e ama fazê-lo. É o seu trabalho e sua vida. Jesus declarou isto quando disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Pessoas que chegam aqui nesse lugar e que declaram não gostarem de célula, que declaram que não querem ser líderes, que declaram que não querem discipular outras vidas, essas pessoas não durarão no nosso meio. Poderão ir para outras igrejas que trabalham nos padrões que há milênios e milênios têm deixado pessoas esquentando o banco. Mas aqui nesse lugar, aqui nesse templo, aqui nesse trabalho, nosso propósito, meu irmão, é desenvolver vidas. E quem irá fazer esse trabalho é pessoas que se apaixonam por esse propósito. Nós estamos à procura de pessoas apaixonadas pelas células. Estamos à procura de pessoas apaixonadas por desejar desenvolver outras vidas. Nós estamos aqui dispostos a se aliançar com pessoas que se apaixonem em querer levar o trabalho de células adiante. Então, queridos, um líder, ele é reconhecido pela sua paixão. Então, aqui nesse lugar, nós somos apaixonados pelo trabalho de células e o desenvolvimento de outras pessoas. Você será reconhecido como líder nesse lugar, pela paixão que você tiver pelas células e pelo discipulado. Ok? Outra questão é a integridade. O líder nunca mente para si mesmo, especificamente sobre si mesmo. Ele conhece os seus defeitos e fraquezas e lida com eles diariamente. Então, isso aqui eu quero até dar uma parada aqui e dizer para você que líderes, eles conhecem os seus defeitos, suas falhas, sabem até onde podem ir e quais são as áreas da sua vida que precisam ser desenvolvidas, reconhecem que precisam aprender dia mais dia, reconhecem que aprendem com adultos, com crianças, com pássaros, com árvores, com a estrada, aprendem com tudo. Líderes realmente que querem alcançar o padrão de excelência não são pessoas soberbas, que ficam mentindo para você mesmo,
Porque a soberba nada mais é do que uma mentira a respeito de si mesmo. Então, pessoas que realmente querem viver uma liderança verdadeira são pessoas que têm integridade, reconhecem suas falhas, seus defeitos, reconhecem suas fraquezas e correm de situações que podem levá-lo a aflorar suas fraquezas e levá-lo a uma destruição. Ok? Outra questão é que o líder nunca mente a ninguém. Então seja honesto com as pessoas, na medida do possível, seja franco com as pessoas, claro, de uma maneira educada para não ferir as pessoas. Outra questão é que o líder reconhece os seus erros e se desculpa. Você sabe que há líderes muito soberbos, que nunca pedem desculpa, que nunca reconhecem suas falhas. Esse não é um padrão para nós. Porque verdadeiros líderes reconhecem aonde falham, pedem desculpa, tentam se retratar. Esse é o padrão para nós. Ok? Outra questão é confiança. A integridade é a base da confiança, que é o produto da liderança. A confiança é concedida pelos colegas, irmãos e seguidores e, sem ela, o líder não pode funcionar. Então, líderes realmente que estão fazendo o trabalho de Deus com excelência adquirem a confiança. As pessoas investem, as pessoas acreditam, as pessoas dão credibilidade, as pessoas dão um voto de confiança. Então, queridos, um líder, ele tem essa característica. As pessoas conseguem confiar nele. Outra questão é a curiosidade e ousadia. Para um líder, a vida é uma aventura. Os líderes têm um forte desejo de fazer novas experiências e explorar caminhos diferentes. Um líder deseja correr riscos e avançar com fé. Em outras palavras, o camarada pega uma célula e ele começa a desenvolver trabalhos, faz um folding, cria umas dinâmicas novas, faz umas campanhas na célula, faz uns eventos points na célula, fecha a rua, não tem medo de fazer grandes investimentos, não tem medo de correr risco, anda no sol, anda na chuva, se dispõe a discipular pessoas, se dispõe a edificar pessoas, se dispõe ao desafio de arrancar pessoas das mãos de Satanás e trazê-las para o reino de Deus. Então, queridos, essa é uma das características importantes na vida de um líder. Quinto, líderes e não gerentes. Há 4 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que olham as coisas acontecer, aquelas que deixam as coisas acontecer, aquelas que perguntam o que aconteceu e aquelas que fazem as coisas acontecer. Líderes são aqueles que fazem as coisas acontecerem. Os gerentes estão nos outros grupos. Se você quer ser apenas um administrador, compreenda que você vai apenas olhar para aqueles que fazem as coisas acontecer. Você será aquele que vai deixar as coisas acontecerem. Você será daqueles que vão perguntar o que foi que aconteceu. Mas líderes, eles fazem as coisas brotarem, surgirem. Os líderes têm criatividade, os líderes buscam ter habilidade em diversas áreas. Os líderes procuram criar novas atitudes, novos conceitos, novas ideias, se esforçam para criar coisas novas, se renovam e procuram fazer com que as coisas realmente aconteçam. Então, irmãos, observe algumas importantes diferenças entre um gerente e um líder. O gerente mantém, o líder desenvolve. Então, quando o líder gerente chega numa célula, aquela célula sempre fica com aquelas 10 pessoas, passa ano e pós ano, só 10 pessoas, mas o líder não. O líder desenvolve. Ele pega 10 e ele discipula ali uns 5, multiplica 2 células e depois desenvolve mais outras pessoas da sua célula. E a sua célula não só cresce, mas como aqueles que estão sob a sua liderança também crescem. Então, queridos, um líder gerente apenas mantém aquilo que recebe, mas um líder verdadeiro desenvolve, faz com que o negócio produza, faz com que o negócio realmente se estenda mais e mais. Outra questão, o gerente concentra-se na estrutura do seu trabalho. Um líder concentra-se
nas pessoas. Então o líder está muito vinculado a regrinhas, muito vinculado a 4x4, mas um líder verdadeiro é um líder que está se concentrando nas pessoas. Conversa com as pessoas, se relaciona com as pessoas, quer saber o que está acontecendo no coração desta pessoa, quer saber o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Ele não é uma pessoa presa apenas aos relatórios, está realmente presa ao desenvolvimento de pessoas. Essa é uma das características tremendas de um líder. Outra questão é que o gerente faz bem as coisas, mas o líder faz a coisa certa. Então, o gerente ele quer fazer com os relatórios direitinhos, arrumadinhos, faz com que a célula seja feita direitinho, de acordo com as regrinhas que foram estabelecidas, mas o líder, ele quer fazer a coisa certa. Se muitas vezes tiver de mudar a posição das cadeiras, ele muda. E se muitas vezes ele tiver de mudar o dia da reunião da célula, ele muda. Se for para fazer a célula na casa de uma outra pessoa, ele faz. Por quê? Se for para fazer a coisa certa, ele faz. Ele não se prende somente às normas. As normas são importantes para estabelecer um padrão, mas de vez em quando o líder precisa romper certas normas para fazer a coisa certa, para que a coisa flua na sua vida. Outra questão é que o gerente imita, o líder cria. Então o gerente está sempre imitando pessoas, o gerente está sempre se apropriando de ideia dos outros, mas o líder não. Ele cria, ele desenvolve, ele produz coisas diferentes. Do seu ministério surgem coisas que irão influenciar outras pessoas. Isso são características importantes de um gerente, então, de um líder. Então essa é a diferença, né, de gerente para um líder. O gerente mantém, o líder desenvolve. O gerente concentra-se na estrutura do seu trabalho, um líder concentra-se nas pessoas. O gerente faz bem as coisas, o líder a coisa certa. O gerente imita, o líder cria. Continuando, sexto, o propósito para a liderança. Há um pensamento que diz: todos os líderes foram gerentes na sua caminhada à liderança. Contudo, nem todos os gerentes se tornarão líderes. Então, irmãos, tem pessoas que começam sua liderança apenas gerenciando as coisas, mas com o passar do tempo vão desenvolvendo a sua capacidade de liderar. Ok? Continuando. O sucesso da liderança pode ser definido como acabamento de uma tarefa determinada de acordo com a expectativa do que o deu. Então, queridos, o líder ele surpreende sua liderança. O líder ele surpreende com resultados realmente significativos aqueles que o colocaram naquela função. Isso aqui é interessante na vida de um líder. Outra questão. O sucesso não é medido pelo que você faz comparado com o que os outros fizeram, mas sim o que você fez comparado com o que deveria ter feito. Então, queridos, não fique preocupado se as outras células já estão fluindo, se as outras células já estão se desenvolvendo. Meu irmão, esteja fazendo a coisa certa, esteja fazendo a coisa que realmente deve ser feita, porque aquele que planta cedo ou tarde, colhe. Ok? Outra questão. Eficiência não é fazer a coisa corretamente, mas fazer a coisa certa. Há momentos que você vai ter que improvisar, há momentos que você vai ter que criar algo diferente que foge muitas das vezes às regrinhas, mas isso é a coisa certa para ser feita. Outra questão é, sucesso não é perder o propósito, sucesso é não perder o propósito original. Então, qual é a nossa visão aqui? Qual é o nosso propósito, meu irmão? Nós queremos alcançar as pessoas através da palavra de Deus e queremos que elas se tornem, pelo poder do Espírito Santo, em quê? Em vencedores, sacerdotes, discípulos e discipuladores, para que através das células elas também promovam a pregação da palavra de Deus. Então, queridos, esse é o nosso propósito. E o sucesso, meu irmão, de um líder está em manter esse propósito. Ok? Outra questão. A maior medida do sucesso da liderança é o nível de produtividade no seu trabalho, na sua ausência. Você que vai se tornar um líder de célula, muitas vezes você vai precisar viajar, muitas vezes vai acontecer algum imprevisto, você pode ficar doente. Aí,
a eficiência da sua liderança vai aparecer quando você não estiver. Quando você não for para essa célula, se ela fluir sem você, aí, meu irmão, esse é o benefício da sua liderança, é o seu resultado da sua liderança. Que as coisas aconteçam quando você não está. Porque tem gente que diz assim, se eu não estiver naquele lugar, o negócio não flui. Se eu não for eu que for fazer a canção, se não for eu que for pregar, o negócio não... Então esse não é o verdadeiro líder. Porque o verdadeiro líder é aquele que quando não está, o negócio produz muito mais. Ok? Outra questão é, o sucesso sem sucessor é um fracasso. Então verdadeiros líderes têm o quê? Os seus discipuladores ou seus discípulos. Líderes verdadeiros têm aqueles que estão sendo treinados por eles, porque sabem que a liderança, principalmente na célula, é uma questão de tempo para que se multiplique. Então, o sucesso da sua liderança é se você vai deixar sucessores. Queridos, células nascem, células morrem, mas a coisa mais importante é, você está deixando discípulos. Você está deixando pessoas que você treinou, que você educou, que você formou, que você gerou. Essa é a coisa mais graciosa e mais recompensadora da liderança. É saber que você deixou sucessores. Outra questão. O propósito da liderança não é a manutenção de seguidores, mas a produção de líderes. Então, meu irmão, o prêmio de uma liderança bem-sucedida é saber que os líderes que você deixou estão gerando outros líderes. O sucessor que você deixou está gerando outros líderes. Esse é o sucesso da nossa liderança. Então, queridos, o propósito da nossa liderança é essa, de nós nos desenvolvermos para chegar nesse padrão, de fazer com que pessoas sejam tocadas por nossas vidas. Ok? Vamos lá. Sétimo. A essência da liderança é o serviço. Você deve avaliar sua motivação pela liderança. Amém? Está a fim de ser paciente, servir, de estar disponível? Está disposto a pagar o preço e o custo da liderança? Então, meu irmão, para avaliar sua motivação no seu coração, saber se você realmente está disposto a ser líder, se você está a fim de ser paciente, de servir, de estar disponível, está disposto, meu irmão, a pagar esse preço. Porque às vezes, para você gerar um discípulo, você vai ter que ser muito paciente com esse camarada. Porque às vezes tem discípulos que a cabeça dura. Mas a outra questão é, você está disposto a servir? Porque às vezes, irmãos, às vezes as pessoas não vão querer fazer as coisas e você vai ter que ir lá e fazer. E muitas vezes você vai ter que estar disponível. Às vezes o seu discípulo fica doente, na hora do almoço ele liga para você e pede para você ir lá. Você é capaz de largar o seu almoço para servir o seu discípulo? E assim por diante. Tem aqueles que têm aquele soninho da tarde, né? Será que você é capaz de perder o seu soninho da tarde para discipular, para treinar, para desenvolver discípulos, de ir atrás de almas? Então, queridos, a essência da liderança é o serviço. Continuando. A maior manifestação da liderança é o serviço. Você está trabalhando, você está se esforçando, você está se dedicando. Essa é a manifestação da liderança. Outra questão. Aquele que não sabe obedecer não está qualificado para mandar. Então, uma das questões da liderança é o serviço. Para servir tem que saber obedecer também. Porque muitas vezes vamos receber o quê? Ordenanças, muitas vezes vamos receber instruções. Mas será que nós estaremos dispostos a ouvir? Se você não é disposto a ouvir o que seu líder tem a lhe dizer, a instrução que o seu líder tem a passar para você, você não pode liderar uma célula. Você não pode exercer cargos de confiança. Porque só pode ser líder aquele que também está disposto a obedecer. Outro critério. Se você deseja tornar-se um líder com a finalidade de ser famoso, respeitado, poderoso, importante, ou de exercer domínio sobre os outros, isto é uma ambição egoísta e acabará em destruição.
Ah, eu quero ser um líder de célula para os outros verem que eu sou um cara inteligente. Olha, eu quero ser um líder de célula porque eu quero botar um bocado de gente para me servir. Ah, eu quero ser um líder de célula porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou um cara respeitado, um cara poderoso. Eu sou o cara, meu. Vai fracassar. Vai quebrar a cara. Porque, queridos, se sua motivação é uma motivação de ambição, meu irmão, você está frito. A palavra de Jesus, a palavra do Senhor diz que aquele que realmente quer ser respeitado nos céus como um grande líder é aquele que está disposto a servir mais. Ok? Outra questão. A ambição motivada pelo desejo de servir é nobre e sublime. Então, se você tem ambição em servir, aí é nobre. Mas se você tem a ambição de fazer as coisas só para se autopromover, aí é maligno e cedo ou tarde essa pessoa cairá. Por exemplo, tem muitos músicos que só querem tocar para mostrar suas habilidades e talentos, não para servir. Tem músicos, por exemplo, que só querem tocar no domingo porque a casa é cheia, mas não querem tocar na terça, não querem tocar na sexta porque tem pouca gente. Isso nos fala de pessoas que só querem que se autopromover. Mas aquele que realmente quer servir a Deus, não importa se a casa está cheia, se tem 3, tem 4, se a célula deu só 3 pessoas, ou se é no domingo ou numa segunda. Meu irmão, a pessoa está ali para servir ao Senhor. Amém? Outra questão. O desejo de ser grande não é necessariamente pecado. O que torna o desejo condenável ou não é a motivação do coração. Irmãos, é importante sim que o seu trabalho seja reconhecido, que o seu trabalho seja valorizado, mas compreenda, isso virá ao longo de uma grande jornada. E muitas vezes, compreenda, nem sempre será reconhecido da maneira como deveria ser. Mas compreenda que o Senhor Jesus e no reino de Deus, nosso trabalho não será em vão. Na primeira carta a Timóteo 3:1 diz o seguinte: se alguém aspira ao episcopado, ele deseja uma nobre tarefa. E Jeremias 45, verso 5 diz: e procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procure. Essa é a recomendação da palavra do Senhor. Então compreenda, a liderança eficaz requer sacrifício pessoal em benefício dos outros. Você quer se sacrificar pelos outros? Foi o que Jesus fez na cruz. Se sacrificou por nós. Então a excelência de uma liderança está na disponibilidade de se sacrificar pelos outros. E o que aconteceu com o ministério do Senhor Jesus? Expandiu para os 4 cantos desse mundo. E nesse exato momento estamos falando a respeito dele. Porque ele foi capaz de se sacrificar pelos outros. Ok? Oitavo. A chave principal para a verdadeira liderança. O cargo não faz de você um líder. Ele dá oportunidade para que você se torne um. Então compreenda. Há pessoas que o máximo que vão ter no início do seu ministério é apenas o cargo. Agora, o reconhecimento de uma liderança verdadeira vem com o passar do tempo. Porque, queridos, de início, a autoridade que você tem é apenas do cargo. Você recebeu a célula. Então, só com o passar do tempo que as pessoas dessa célula irão reconhecê-lo como um líder verdadeiro. A princípio, as pessoas poderão ir para a sua célula porque eles têm que ir mesmo, porque a multiplicação aconteceu, eles tiveram de ir. Mas com o passar do tempo, eles vão abrir os olhos e ver que você foi chamado por Deus para estar ali. Então o cargo não faz de você um líder. Só porque você se tornou um líder de célula com o título, recebeu uma célula na sua mão, isso não significa que você realmente é líder. Só com o passar do tempo é que as pessoas vão reconhecê-lo como líder, se você seguir as instruções que nós estamos dando para você até agora. Ok? Então, lendo aqui, continuando. A presunção de poder autoritário no máximo pode conseguir subordinados, mas pouquíssimos seguidores. Então aquele líder que é severo, que é brabo, que tem mão pesada, que grita, essas pessoas poderão ter alguns subordinados, mas não seguidores verdadeiros. Outra questão, nunca lidere pelo medo ou pela intimidação.
Então, não faça esse negócio de ameaçar. Se tu não vier para a célula, eu vou contar o que aconteceu ali, viu? Se tu não vier para a célula, eu vou contar para tua mãe. Então, tem essas coisas que acontecem, né? De a pessoa liderar pelo medo, pela intimidação. Meu irmão, o verdadeiro líder, ele lidera as pessoas pela influência, pela inspiração. Tá compreendendo? Então, continuando aqui. A única base para a obediência espontânea é o amor. As pessoas só vão lhe obedecer mesmo se elas verem que você as ama de todo o coração, que você a respeita, que você a valoriza, que você a entende, que você a compreende. Isso vai levantar realmente seguidores verdadeiros que vão querer estar ao seu lado. Outra questão é a chave é a inspiração motivada pelo amor. Então incentive, chegue perto, ame, abrace, diga para as pessoas que ela é importante, que você a ama. Por quê? Porque as pessoas só estarão ao seu lado se elas identificarem que realmente você se importa com elas. Se as pessoas verem que você não se importa com elas, elas não irão seguir você. Evangelho de João, capítulo 14, versos 15, diz assim: se me amais, fareis o que mando. Então a chave é a inspiração motivada pelo amor. Agora vamos falar aqui sobre a liderança natural versus a liderança espiritual. Liderança natural, autoconfiança. Liderança espiritual, confiança em Deus. Liderança natural, conhece os homens. Liderança espiritual, também conhece a Deus. Liderança natural, toma as próprias decisões. Liderança espiritual, busca a vontade de Deus. Liderança natural, cria os seus próprios métodos. E liderança espiritual, segue os métodos de Deus. Liderança natural, gosta de mandar nos outros. E liderança espiritual, gosta de servir aos outros. Liderança natural, motivado pelo interesse pessoal. E liderança espiritual, motivada pelo amor. E liderança natural, independente. E liderança espiritual, dependente de Deus. Então, queridos, essa é a diferença de homens de Deus para apenas homens naturais. Líderes espirituais e líderes naturais. Então, se você quer viver o padrão de Deus, então compreenda que a liderança espiritual é confiança em Deus, conhece homens e também conhece a Deus, busca a vontade de Deus, segue os métodos de Deus, gosta de servir aos outros, é motivado pelo amor e depende de Deus. Ok? Se esses princípios estiverem sendo vividos na sua liderança, então você vai ter um ministério de arrasar, um ministério realmente que vai fluir de uma forma tremenda na vida de outras pessoas. Ok? 10º, liberando o seu potencial de liderança. Aqui, ó. Grandes líderes são pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias porque não se renderam às dificuldades. Um líder é, por definição, um inovador. Ele faz as coisas que outras pessoas não fazem. Compreenda que Gideão foi um covarde que acabou tornando-se um herói nacional. Os grandes líderes da história foram pessoas que, precisamente como eu e você, não foram melhores, mais espertos ou mais sábios do que você, mas eles desenvolveram uma paixão pela vida motivada por um propósito claro e definido. Então, queridos, o líder, ele libera o seu potencial. Quanto mais as dificuldades são maiores, quanto mais os problemas são maiores, ele libera o seu potencial de liderança. Tem gente que deixa de fazer a célula porque choveu. Tem gente que deixa de fazer a célula porque, sabe, está cansado demais. Tem gente que deixa de fazer a célula porque tem uma atividade extra, vem um familiar não sei de onde, para tudo, sabe? Quanto maiores forem os desafios, maiores serão as habilidades que essa pessoa irá fluir para fazer resolver aquela situação. Então, líderes liberam o seu potencial em meio às dificuldades. Líderes que são apenas gerentes, qualquer coisa eles param as coisas, estagnam as coisas e esperam as coisas melhorarem para poder realizar
aquilo que deveriam fazer mesmo, independente das situações. Ok? Continuando. Teste para o potencial da liderança. Vamos fazer uma avaliação do potencial da nossa liderança, irmãos. Primeiro, tomada independente de decisões. Você pensa com independência? O líder não permite que outros pensem ou tomem decisões por ele. Para ser um líder eficaz, você poderá ouvir a todos, mas no fim deve ser o único responsável pelas suas próprias decisões. Então o líder, ele não pode ser soberbo ao ponto de achar que não pode ouvir ninguém. Um líder verdadeiro, líder de Deus, não pode se achar, não pode ter soberba no seu coração de achar que não precisa mais ler, que não precisa mais estudar, que não precisa mais se desenvolver em nada. Líderes realmente querem vencer, líderes realmente querem fazer as coisas fluírem, são capazes de estarem de ouvidos atentos a todos os conselhos e a tudo que dizem, mas compreenda que no devido tempo a decisão será somente sua. Você tem que tomar a decisão. Você precisa ser alguém capaz de tomar decisões e principalmente decisões que irão beneficiar, fazer com que a sua célula flua mesmo. Há momentos, como pastor, eu ouço a todos, procuro entender o que as pessoas estão passando, mas vai haver um momento que a decisão será minha, e a decisão terá que ser somente minha, e as responsabilidades por essa decisão terão que ser só minhas também. Você está compreendendo? Então ouça todos, aprenda com todos, mas vai haver um momento que a decisão será somente sua. Outra questão com relação ao teste do potencial da liderança é governar-se a si mesmo. Você mantém o autocontrole quando algo dá errado? O líder que perde o autocontrole em circunstâncias difíceis, perde o respeito e a influência. Ele deve ser calmo nas crises e forte nas adversidades. Com isto, os liderados se convencerão que vencerão qualquer obstáculo que surgir no seu caminho. Tem líder de célula que diz, minha vida está um fracasso, estou com problemas tão sérios no meu casamento, a minha vida acabou, se desespera, chora, faz com que as coisas desmoronem. Meu irmão, o mundo está acabando, líderes não perdem o controle, líderes, eles mantêm o autocontrole nas situações difíceis. Meu irmão, faltou o lanche, não descabele não, meu irmão. Faltou a pessoa que iria pregar na célula, não descabele não, meu irmão. Pegue as rédeas dessa carruagem e põe o controle de tudo. Tem pessoas que perdem o controle de tudo e se esborracham na vida. Não seja assim. Isso é um conselho que serve tanto para a nossa liderança nas células, como também serve para a nossa vida. Você não pode perder o controle. Esteja calmo em toda e qualquer situação, para que você possa fluir em ideias, para que você possa avaliar melhor as coisas. Quando alguma coisa acontece, você sai chutando pau, quebrando janela, jogando pedra em todo mundo, isso não é característica de um líder que realmente está vivendo o potencial de sua liderança. Ok? Outra questão. Vamos ainda continuar nesse assunto, né? A habilidade para controlar a ira. Você controla suas emoções? Quando alguém diz algo irritante, você fica furioso na hora? Isso é um sinal de pouca habilidade de liderança. Deus, nesse caso, não pode confiar muito em você. Portanto, você precisa ser capaz de se controlar e de não permitir que a ira mobilize a sua capacidade de raciocinar. Provérbios 16:32 diz: o homem de paciência é melhor que um guerreiro, e o que controla o seu temperamento é melhor do que o que tomou uma cidade. Provérbios 29:11 diz: insensato dá plena razão à sua ira, mas o homem sábio mantém a si mesmo sob controle. Como é que você se sente quando alguém chega para você e lhe diz assim: rapaz, tu pregou feio hoje nessa célula, hein? Você dá vontade de pular no pescoço dessa pessoa e arrancar a cabeça dele? Então, meu irmão, você está precisando treinar o seu potencial de liderança, porque líderes são capazes de ouvir tudo e manter o controle.
Porque às vezes, meu irmão, só assim nós teremos a capacidade de raciocinar direito. Porque, na verdade, há vontade de sair quebrando o pau. Mas líderes que querem manter o respeito, querem manter a boa visão dos seus discípulos a seu respeito, precisam manter o controle da ira. Outra questão é lidar criativamente com pessoas que dão errado. O verdadeiro líder vê na adversidade uma oportunidade para conquistar ou criar novas coisas. Exemplo, Paulo no barco foi arrastado para a ilha de Malta. Não sei se você já leu lá no livro de Atos, que Paulo estava sendo levado para Roma e de repente uma grande tempestade se levantou no meio da viagem. E Paulo foi o único de todos que estavam no barco, conseguiu manter o controle e de uma maneira criativa liderou todos aqueles que estavam. E ele era prisioneiro naquele barco. Então, meu irmão, você precisa lidar com criatividade quando as coisas dão errado. Ou quando você lida com pessoas que, infelizmente, estão fazendo a coisa errada. Então, isso é uma habilidade que há no potencial dos líderes. Ok? Outra questão é: inspira confiança. Um bom líder é aquele em quem as pessoas podem confiar. Você consegue rapidamente a confiança e o apoio dos outros? Quando as pessoas têm confiança na sua liderança, o seu trabalho prospera. Então, meu irmão, quando você convoca as pessoas para uma missão, quando você convoca as pessoas para um trabalho, elas vão confiar em você. Elas vão acreditar naquilo que você vai desenvolver. Isso aqui, meu irmão, nos fala da sua habilidade na liderança. Então, se isso não está acontecendo, você precisa melhorar a sua capacidade de fazer com que as pessoas confiem em você, acreditem em você. Isso vem, claro, através de ser uma pessoa, né, honesta, de uma pessoa realmente sincera. São características de alguém que vive na luz, amém? Isso atrai a confiança das pessoas. Outra questão é correção. A verdadeira liderança é a qualidade interior e não requer uma exibição de autoridade. Seus liderados censurarem a si mesmo quando eles lhe decepcionarem, então você está liderando pela inspiração. Então, queridos, há momentos que você vai ter que corrigir, que você vai ter que chamar atenção, mas não com autoridade, não através da exibição de terrorismo, de impor medo nas pessoas, mas você com amabilidade, com criatividade, você com todo o amor, com todo o respeito, você pode se aproximar daquela pessoa e orientá-la, e guiá-la, e mostrá-la, e conduzi-la, abrir os olhos, aconselhar. Mas há momentos que os líderes deverão corrigir os seus liderados. E você precisa abrir os olhos dele. Mas faça isso com sabedoria. Ok? Outra questão é mobilização. Você pode induzir pessoas a fazerem alegremente alguma coisa legítima que normalmente elas não gostariam de fazer? Isso é uma pergunta interessante. Por exemplo, lavar a igreja. Digamos que a sua célula esteja responsável por fazer a limpeza da igreja naquele dia. Será que você consegue, né, mobilizar os seus líderes de célula, os frequentadores de sua célula, para irem para a igreja limpar o templo? Ou você consegue mobilizar aquelas pessoas para fazerem uma cesta básica para fazer com que seja entregue para pessoas carentes? Então, o líder, ele tem essa capacidade de mobilizar as pessoas em prol de algo que elas não fariam por conta própria, só realmente por meio da influência. Ok? Outra questão é ser conciliador. Uma importante função da liderança é a conciliação, a habilidade para descobrir um consenso entre pontos opostos e então induzir ambas as partes a aceitá-lo. Essa sabedoria vem da palavra de Deus. O líder julga todas as coisas à luz da sabedoria de Deus. Meu irmão, armou um circo lá na célula. 2 membros da célula estão brigando lá porque estão com uma posição contrária referente a um assunto lá e tal. Será que você é capaz
de controlar, de conciliar essas pessoas, que elas realmente possam encontrar pontos positivos para que elas pelo menos andem juntas. Então isso é uma qualidade de um líder. Seja capaz de conciliar pessoas. Mas tem líder aí que quando o circo se arma, meu irmão, ele joga querosene nesse fogo, faz a coisa explodir mais ainda, faz os dois ficarem de guerra um com o outro. Isso não é qualidades de um líder de Deus. Outra questão é o antagonismo. Você é capaz de aceitar oposição ao seu ponto de vista, sem considerar uma ofensa pessoal? Líderes devem esperar oposição e não se sentir ofendido com ela. Os líderes autênticos são capazes de manter o respeito pelas ideias dos outros. Então, queridos, aprenda uma coisa. O pessoal vai falar mal de você. O pessoal vai dizer que as suas ideias não são boas. As pessoas muitas vezes vão ser honestas e dizer que o que você está fazendo não é legal. Mas você é capaz de aceitar o ponto de vista de outras pessoas sem se ofender? Sem ficar magoado? Não falo mais com o ciclano, que ele disse que o meu sermão não foi bonito. Nunca mais vou falar com esse Beltrano porque ele disse para mim que a minha dinâmica não foi boa. Ah, meu irmão, tem gente que tem pontos de vista diferentes. Mas você é capaz de respeitar o ponto de vista diferente dessas pessoas? Só líderes de Deus são capazes de ter esse antagonismo. Ok? Outra questão. Relacionamentos. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Há muitos líderes que têm o coração certo, mas a cabeça errada. Eles possuem a mensagem certa, mas o método errado. Eles persistem em criar inimigos. Os verdadeiros líderes falam a verdade com amor e sensibilidade. Os verdadeiros líderes fazem amigos antes de fazerem convertidos. Você pode realmente ajudar as pessoas se não gostar delas. Então, queridos, você jamais poderá ajudar pessoas se você não amá-las. Então, compreenda que líderes têm a habilidade de levantar relacionamentos, de ter amizade com as pessoas, mas, claro, verdadeiros líderes não se deixam ser levados por essas amizades. Aliás, são as amizades que se levam por ele. Então, queridos, líderes têm essa habilidade. Nós queremos trabalhar com células. Isso aqui é fundamental. Tem gente que só sabe fazer inimigos. Meu irmão, essa pessoa não tem amigos. Essa pessoa só está cercada de pessoas que vivem levando ela, para briga, para discórdia. Mas compreenda uma questão aqui. Você, como líder de célula, precisa aprender a se relacionar bem com as pessoas. E uma das armas maravilhosas dos relacionamentos é: ouça mais, fale menos. Isso é algo tremendo. Compreenda a arte dos relacionamentos. E dentro dessa arte dos relacionamentos, essa é a arma fundamental. Ouça bem as pessoas, esteja perto das pessoas, ligue para elas, dê atenção para elas, que a sua célula vai multiplicar. Ok? Vamos lá. Aceitação incondicional dos outros. É muito difícil ser um representante de Deus quando se tem preconceitos. Então, meu irmão, vamos ler rapidinho aqui. Primeira carta de João, capítulo 2. Nenhum homem pode dizer que ama a Deus se odiar o seu irmão. Então, um bom líder sabe amar as pessoas exatamente como elas são. Nem todo mundo é parecido comigo. E nem todo mundo é parecido com você. As pessoas não podem ser parecidas conosco. As pessoas não se moldam por aquilo que nós somos. Há pessoas de diversas maneiras. Tem gente que ri mais, tem gente que chora mais, tem gente que fala muito, tem gente que fala pouco, tem gente que tem muita opinião, tem gente que não tem opinião nenhuma, tem gente que é enxerido, tem gente que não é. Então, existem diversos tipos de pessoas. E você tem que aceitá-las da maneira como são a princípio. Porque eu creio que o Espírito Santo vai destruir tudo aquilo que é maligno na vida delas. Mas mesmo assim, mesmo que o Espírito Santo retire todas as coisas malignas do coração dessa pessoa, mesmo assim ela vai ser diferente de você.
compreenda que nem todo mundo é igual a você, que nem as pessoas não podem ser como você. As pessoas são diferentes. Então, nós devemos aceitar as pessoas da maneira como elas são. Ok? Outra questão é a autoconfiança. Para se tornar um grande líder, você tem que ter um grande sentido de valor, autoestima. A autoconfiança se encontra na fonte em Deus. Amém? Um verdadeiro líder não se deixa intimidar por ninguém, porque tem confiança em Deus. Ele sabe que todos os homens têm o mesmo valor diante de Deus. Deus não pode usar um homem que tem medo dos outros, como está em Provérbios 29, versos 5. O medo do homem é uma cilada. Talvez você tenha sido promovido ou crescido na vida porque as pessoas que podem lhe oferecer oportunidades percebem que você não tem confiança em si mesmo. Então tem gente que tem perdido oportunidade de empregos, tem gente que ainda não está liderando uma célula porque não tem autoconfiança, não acredita no seu ministério, não acredita no seu chamado para ser líder. Então, meu irmão, pare de ser vencido pelo medo. Aceite o desafio de se tornar um líder. Aceite o desafio de desenvolver a sua liderança. Compreenda, queridos, que muitas das vezes no seu trabalho as pessoas podem falar mal de você, podem criticar você. Muitas vezes situações difíceis vão se levantar, mas tenha autoconfiança, acredite, vá à frente, procure, batalhe, sua célula vai se desenvolver. Ok? Outra questão é acessível. Os seus liderados precisam se sentir à vontade diante do seu líder. A atitude dos verdadeiros líderes é agradável, feliz, otimista e positiva. O seu espírito é cheio de entusiasmo, de esperança e de fé. Essa atitude consegue tirar o melhor das pessoas. Então compreenda que tem líder que parece que coloca um muro ao seu redor. Posso. Tudo bom? Você está aí? Não, as pessoas se sentem intimidadas, as pessoas se sentem tristes, as pessoas se sentem até oprimidas perto desses tipos de líderes. Mas seja uma pessoa acessível, que as pessoas possam se aproximar de você, que possam conversar com você, que possam contar suas dores, que possam abrir seu coração para você. Seja uma pessoa acessível. E pessoa acessível nos fala de pessoa confiável também. Amém? Então o que acontece? Que as pessoas se sintam felizes, otimistas, que as pessoas se sintam especiais ao seu lado. Que tem líder que quer que as pessoas que se aproximem dele façam ele especial. Mas os verdadeiros líderes fazem as pessoas que se achegam a ele especiais. Esse é o segredo, meu irmão. Então compreenda que agindo dessa maneira, nós iremos fazer com que nossas células multipliquem tremendamente. Outra coisa é a força do ego. Se estiver sempre querendo elogios e aprovação, então você ainda é um seguidor e não um líder. Não espere tapinha na costa, meu irmão. Não espere diploma. Não espere medalha, não espere troféu. Porque, na verdade, compreenda, o nosso ego gosta, de ser massageado. Gostamos de elogios, gostamos de apreciações. Ah, o pastor falou da minha célula. Ah, o pastor falou do meu trabalho. Meu irmão, por mais que você não receba troféu, por mais que você não receba premiação, por mais que você não receba valorização humana, compreenda, o seu trabalho não é para homens, é para Deus. E a verdadeira recompensa não está aqui nessa terra, está no reino dos céus. Que isso lhe conforte o coração. Vamos ser honestos, um elogio, um reconhecimento é muito bom, mas entenda que quando isso não acontecer, aprenda que na verdade você está fazendo serviço para Deus. Outra questão é vontade forte e determinada. Se você é do tipo de líder que simplesmente deixa as coisas acontecerem, não ocupará a posição de liderança durante muito tempo. Há três espécies de pessoas: as que estão sob as circunstâncias, as que são vítimas das circunstâncias e as que criam suas próprias circunstâncias. Olha o exemplo de Saul, Golias e Davi. Saul era o rei de Israel, era o cara da cidade, e o Golias era aquele que estava criando uma situação constrangedora, porque ele era um camarada
enorme, fortão, e ele estava desafiando os exércitos de Israel, e Davi se borrou, Saul se borrou, enquanto Davi, que era um jovem, ele aceitou o desafio, ele criou uma circunstância e derrubou Golias. Então, queridos, você tem que ter uma força e uma vontade determinada. Você tem que andar na direção de Deus. Problemas vão acontecer na sua célula, situações vão acontecer na sua vida, mas a questão é, você vai estar sob as circunstâncias, você vai ser vítima das circunstâncias, ou você vai criar circunstâncias para poder vencer os desafios da vida. Então, meu irmão, o que você faz quando tudo está contra você? Procede como Saul e diz que não vai sair dessa, que não tem emprego, que agora vai morrer de fome? Se você pensa assim, então está olhando para as circunstâncias, porque não cria suas próprias, ok? Liberando o seu potencial de liderança. Vamos liberar aqui o potencial de liderança, amém, querido? Vamos lá. Para liberar esse potencial de liderança é preciso o quê? Perdão. Você nunca poderá ser usado de maneira eficaz em liderança se guardar ressentimentos. Os verdadeiros líderes estão tão seguros que podem perdoar facilmente e pedir perdão sem hesitação. Por exemplo, José do Egito. José do Egito era um exemplo tremendo de homem que tinha uma capacidade tremenda de liderança e de perdão. Você sabe, não vou contar a história aqui de José, mas você sabe que os irmãos de José tinham ciúme dele, tinham inveja dele, jogaram ele no buraco, depois venderam ele para o Egito, passou por umas situações difíceis lá com a mulher de Potifar, ficou preso lá durante anos e anos, depois que lembraram dele, e ele teve umas revelações, e isso garantiu para ele ser governador no Egito. E um dia, houve uma grande fome em todo o mundo, e os irmãos de José apareceram lá com a maior cara dura, e José, meu irmão, poderia muito bem ter dito assim, agora que eu vou ferrar com a vida de vocês. Quem planta, colhe, agora está na minha vez. Ele poderia muito bem ter feito isso, porque, meu irmão, na verdade é essa. A verdade é essa. Quem planta, colhe. Aí lá estavam os irmãos de José, tudo na mão dele, tudo na mão dele. Mas qual foi a atitude dele? Não foi essa. A atitude dele foi de perdoar. Então você nunca vai ser usado de maneira eficaz na sua liderança se você não for capaz de quê? De perdoar, querido. Então os verdadeiros líderes não se sentem realizados quando descobrem as fraquezas dos outros. Então, tem gente que fica feliz, descobri a falha do fulano, descobri a falha do ciclano, agora ele vai ver. Mas eles são capazes de perdoar as pessoas, de entender a fraqueza dos outros. Ok? Outra questão é decisão. Você não poderá tornar-se um verdadeiro líder enquanto não estiver disposto a morrer pela causa que abraçou. Meu irmão, a causa que nós estamos abraçando aqui é essa: levar a palavra de Deus aos corações dos homens para transformá-los pelo poder do Espírito Santo em quê? Vencedores, sacerdotes, discípulos e discipuladores, para que através das células eles também promovam a pregação da palavra de Deus. Queridos, isso aqui é o que nós estamos abraçando. E a pergunta é, você está decidido a abraçar essa causa? Porque essa é a nossa visão. É aquilo que nós queremos alcançar. Então, meu irmão, esta é a marca da liderança. Você está disposto a fazer isso? Então, seja um tomador de decisões. Deixe que o sim seja sim e o não seja não. Lidere com decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Filosófico isso, né? Aleluia. Então vamos lá. Responsabilidade é uma outra questão interessante. Se alguém lhe disser para limpar o tapete do santuário e você está com pressa, ele limpa a parte de cima de onde todo mundo vê, o Senhor notará. E ele dirá, você é indiferente. Agora você pensa que ele vai lhe dar uma responsabilidade maior? Claro que não. Se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O responsável será sempre solicitado e grandes oportunidades saberão para ele. Então, quem é responsável?
sempre é levado a lugares maiores. Então há pessoas que me cercam que são pessoas de altíssima responsabilidade. E na oportunidade que tiverem, serão elevados e serão honrados, porque pessoas responsáveis nessa geração, meu irmão, é algo raro. Nós vivemos uma geração de pessoas irresponsáveis, de pessoas incompetentes, pessoas que não fazem as coisas como deveriam ser feitas. Vivemos numa geração de gente preguiçosa, de gente acomodada, de gente que não valoriza o que faz. Então, meu irmão, se você é uma pessoa responsável, compreenda que Deus o colocará em lugares maiores. Outra questão, motivador. Quando as pessoas falham, um bom líder não as trata como fracassados. Ele corrige e tenta ajudá-las a aprender as suas lições, para que possam fazer melhor na próxima vez. Os bons líderes encorajam outras pessoas a superarem os seus fracassos. Queridos, que tipo de pessoa você é? Quando alguém erra, você fica lá xingando, zombando, humilhando a pessoa? Ou você é daquele que diz assim, meu irmão, você vai superar, você vai vencer, você vai se superar naquilo que está acontecendo com você, você vai conseguir multiplicar, você vai conseguir pregar da próxima vez direito, meu irmão, seu lanche vai ficar gostoso da próxima vez. Meu querido, líderes são motivadores e não desmotivadores. Líderes inspiram e não tiram a inspiração dos outros. Líderes fazem com que as pessoas fiquem entusiasmadas e não ficam desmotivadas. Então, se você é do tipo que desmotiva as pessoas, tira a inspiração das pessoas, entristece as pessoas, meu irmão, será que você realmente é um líder? Então, são coisas que devem ser levadas muito a sério por nós. Outra questão é, vamos falar aqui das qualificações para a liderança. A verdadeira liderança não pode estar divorciada de um caráter íntegro. Então, de caráter, nós podemos falar de integridade. A integridade não é um dom, mas um produto de um caráter testado ao longo do tempo em meio às lutas da vida. Os líderes desenvolvem características que os qualificam para ocupar um lugar especial de confiança, como nós encontramos na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 ao 7. Então, todas as vezes que você é colocado numa posição de responsabilidade, tornar-se automaticamente alvo para a tentação. Então, queridos, integridade. Nos fala de ser honesto, de ser sincero, de ser alguém capaz de se manter dentro dos valores que são de Deus, que são os valores da igreja. Quem você é quando ninguém está ao seu lado? Isso nos fala do seu caráter. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver cada dia mais essa capacidade para que nós possamos ser abençoados cada dia mais com o Senhor. Dependendo do caráter que você possui, você será elevado cada dia mais em funções maiores no reino de Deus. Outra questão é com relação ao temperamento. Se você deseja ser um líder, tem que ter autocontrole e disciplina. Autocontrole é aprender a dizer não. E quando dizem coisas a seu respeito, eu decido ficar calmo. Se eu me descontrolar, eu estarei sendo controlado pelos outros. Temperamento nos fala de humildade, que é o poder de controlar, é poder controlado e não fraqueza. Pessoas humildes trabalham em silêncio, não ficam olhando ao redor para ver se alguém os está observando. Então, meu irmão, problemas vão surgir, situações vão se levantar. Fique calmo, tranquilo. Amém? Saiba dizer não para aquela ira, para aquela manifestação demoníaca que muita gente tem quando fica aborrecida. Meu irmão, saiba dizer não para as coisas que podem prejudicar a sua imagem. Outra questão é maturidade. O que é maturidade? É a habilidade e a qualidade de aceitar diferenças nas opiniões, nos pontos de vista, personalidades, sem se sentir ameaçado na segurança. Maturidade é produto de segurança. Um líder não pode ser briguento. Deus não pode usar alguém que vive em pé de guerra. O que provoca briga nos fala de alguém imaturo.
Um líder não pode ser recém-convertido, pois a tendência é tornar-se convencido e orgulhoso. Todos os grandes líderes são produtos do tempo e troféus das lutas da vida. Então, queridos, como há pessoas imaturas no nosso meio. Tem gente que já fez 40 anos, parece uma criança. Tem gente que já fez aí 40 anos e tem mentalidade de criança de 12. Por quê? Porque não sabe lidar com as diferenças, não sabe lidar com as pressões da vida. Não pode ver um outro líder crescendo, não pode ver outros líderes se desenvolvendo, fica com inveja. Olha aí, já está cantando. Ah, sabe, meu irmão? Olha aí, agora já pegou uma célula e fica querendo derrubar os outros. Fica sempre em pé de briga com todo mundo, xinga todo mundo, fala de todo mundo, grita com todo mundo. Isso nos fala de alguém que não cresceu na vida espiritual. Isso nos fala de um anão, nanico espiritual. Então, se você vê alguém brigando na igreja, se você vê alguém tendo inveja dos outros na igreja, se você vê alguém que fica com anseio da liderança dos outros, o outro vai pegar meu lugar na liderança, se mais o quê? Isso me fala de alguém imaturo, que não cresceu, de um nanico espiritual. Ok? Outra questão. Boa reputação. Se fôssemos ao seu trabalho ou na sua casa, o que diriam eles a seu respeito? Qual é a sua reputação? Então, se nós fôssemos lá na escola com você, o que seu professor diria de você para mim? Se nós fôssemos lá no seu trabalho, o que seu patrão diria a seu respeito para mim? Se nós fôssemos lá na sua casa conversar com seu pai, com sua mãe, o que seu pai diria? Diria assim, esse meu filho é um exemplo estudioso, dedicado, obediente. Ou ele vai dizer, esse é um filho da praga, não sei o que ele está fazendo lá na igreja. O que vocês ensinam lá que esse menino só piora? Então, meu irmão, pela madrugada, amém? Então, por favor, vamos manter uma boa reputação por onde nós andamos, ok? Outra questão, conhecimento. Os verdadeiros líderes estão sempre em busca de novos conhecimentos. Se você quer se tornar um líder eficaz, deve se empenhar a estudar sempre e não se contentar em se graduar pela universidade da vida. Os autênticos líderes começam o seu próprio aprendizado. Os grandes líderes amam a leitura e o conhecimento. Que livro você está lendo, meu querido? O que você está estudando? Quando se faz seminário na igreja, você participa? Quando se faz estudos, você participa? Você tem participado de atividades educacionais da igreja? Sobre o que você anda lendo a respeito de liderança atualmente? Isso me fala muito a respeito se você vai se tornar um grande líder ou não. Porque líderes estão sempre vinculados ao quê? À leitura e ao conhecimento. Estão sempre aprendendo. Sua liderança para onde seu conhecimento para. Sua vida também para quando seu conhecimento para. Quanto mais você for crescendo, quanto mais você for estudando, quanto mais você for se desenvolvendo, mais você cresce. Não há limites para aqueles que se desenvolvem. Ok? Família. O lar é o teste da verdadeira qualificação de liderança. Se uma pessoa não é capaz de executar bem uma tarefa em sua família, como poderá fazer na igreja? Um verdadeiro líder tem atividade na igreja sem se descuidar de sua família. Nenhum sucesso fora de casa compensa o fracasso dentro dela. Então, meu irmão, preste bem atenção. Você consegue administrar sua casa? Você consegue ser uma influência dentro da sua casa? Líderes são capazes de ser uma influência positiva e nunca deixa os trabalhos do seu lar a Deus dará. Não. Eles conseguem administrar a sua liderança, seu trabalho, sua vida estudantil, equilibra tudo para que ande em harmonia, para que ele dê conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ok? Vamos lá. Disciplina. Você tem que ser disciplinado. Isto é o cerne do desenvolvimento da liderança. Disciplina exige decisão. Mude suas ações de acordo com os conselhos que recebeu. Disciplina é obediência e imposição às normas rígidas sobre si mesmo. Somente aqueles que têm a qualidade da disciplina se destacarão na vida. Meu irmão, você é uma pessoa disciplinada.
Pessoas disciplinadas terão bons hábitos. Pessoas indisciplinadas não terão bons hábitos. Para se ter bom hábito, é preciso ter disciplina. Por exemplo, pastor, eu não gosto muito de ler. Então, para você que não gosta muito de ler, você vai ter que se disciplinar. Por exemplo, vai ter que tirar um determinado horário para ler. E vai ter que ser disciplinado nesse horário. Ou tirar 2 horas de leitura. Então você começa a estudar. Às vezes vai dar cansaço, vai dar preguiça, mas você é disciplinado. Os grandes atletas, queridos, eles são frutos de disciplina. Compreenda que alguém que quer emagrecer, por exemplo, você está gordinho aí, quer emagrecer? O que você vai ter que fazer para emagrecer? Vai ter que ter disciplina. Disciplina na alimentação, disciplina para tirar aquele horário, para fazer aquele exercício, disciplina, meu irmão, para se controlar. Então, meu irmão, através da disciplina você irá conquistar bons hábitos, ok? Qual é a nossa frase aqui? Disciplina é fazer o que você sabe que tem que fazer, querendo ou não. Meu irmão, tem dias que você não vai estar bem, mas a disciplina lhe irá levar a fazer o que deve ser feito, ok? Outra questão é visão. Os grandes líderes nunca estão satisfeitos com o que está acontecendo. Sempre estão mais interessados no que vai acontecer. Um líder é alguém que pode ver além do que os demais. E se você fixar metas para a sua vida, você verá que pode realizar bem mais. Um plano e objetivos darão a você uma direção. Então compreenda, queridos, você assumir uma célula, tem uma visão. Sonhe com 10 redes de célula, por exemplo. Seja discipulador de vários atalaias. Então tenha visão, veja longe, veja uma multidão de pessoas que foram ganhas através de suas células. E assim, visão é isso. Então ninguém que tenha visão conseguirá alcançar grandes coisas. Isso vale tanto para a nossa vida no trabalho de células, quanto para a nossa vida pessoal. Só vencem e só tem sucesso aqueles que têm visão. Outra questão, não menos importante, eu acredito que até fundamental, é a questão da sabedoria. Cuidado com a sabedoria atrasada. Às vezes, tornamos-nos sábios depois do acontecimento. Após nos envolvermos com um problema, pararmos para pensar e dizemos, não deveria ter feito isso. Precisamos de líderes que sejam sábios e não espertos. As Escrituras ensinam que a sabedoria vem de cima. A fonte da sabedoria vem de Deus. Por conseguinte, um líder deve ter um relacionamento dinâmico com a fonte da sabedoria todos os dias. Meu irmão, busque a sabedoria celeste da sua vida. A sabedoria lhe fará andar por caminhos vitoriosos. Mas alguém que não é sábio vai andar por caminhos de pedras, de sofrimento, de dor. Meu irmão, pessoas sábias enxergam de longe o perigo. Pessoas sábias identificam os caminhos que devem seguir, as estratégias que devem tomar para a sua vida. Não aprenda com os erros. Se for possível, aprenda com os erros dos outros. Às vezes é inevitável cometermos erros, mas se você puder evitar erros na sua vida observando os outros, é muito melhor. Isso nos fala de alguém sábio, ok? Outra questão é coragem. É a qualidade da mente que possibilita as pessoas de enfrentarem o perigo e as dificuldades com firmeza, sem medo ou depressão. Se você precisa falar com o seu pastor sobre algo que lhe passa pela cabeça, você fica pensando sobre isso durante um ano, ou entra no gabinete dele com respeito e fala abertamente o que vai à mente. Todos os líderes enfrentam medo, mas nunca são imobilizados por ele. Seja verdadeiramente corajoso. Essa é a marca da autêntica liderança. Coragem é fazer o que você tem medo de fazer. Isso aqui é impressionante, queridos. Então, há momentos que você vai ter que ter coragem de falar com o seu pastor, vai ter que enfrentar o medo de pregar, vai ter que ter coragem para ministrar na célula, vai ter que ter coragem para bater de porta em porta, convidar pessoas para a sua célula. Meu irmão, vai ter dificuldades que vão se levantar, que você vai ter que ter coragem para encará-los. Você não pode se esconder dos problemas, tem que enfrentá-los de cara a cara para que você possa ser um vitorioso. Amém? A coragem é a resistência ao domínio do medo, não
a ausência. Então, pessoas, meu irmão, que têm coragem e que enfrentam as vidas, não é porque elas não têm medo, é porque elas não se deixam de ser vencidas pelo medo. Ok? Outra questão é humildade. O que é humildade? É a habilidade para controlar o poder. É a habilidade para compartilhar glória. É aceitar que você é e aceitar esse fato sem alarde. O que não é humildade? Não é estupidez, não é pobreza, não é falta de conhecimento. É o que a maioria das pessoas pensam que é. Ah, aquela pessoa é tão humildezinha, tão pobrezinha. Ah, aquela pessoa é tão humilde, ela não tem conhecimento. Meu irmão, nada disso. Humildade não é isso. Humildade é capacidade para controlar o poder que está nas suas mãos. É a capacidade de saber compartilhar glória, porque tem gente que quer ter glória na costa dos outros e não é humilde para compartilhar a glória com os outros. Quando vai dar o relatório, diz que foi ele que fez as coisas, enquanto que a célula que o ajudou, ele quer receber a glória, não quer dividir a glória com ninguém, e aceitar o fato de que precisa crescer cada dia mais, de se desenvolver, que não é tão especial quanto ele pensa. Amém? Então, um líder humilde estará disposto a assumir a tarefa que ninguém mais quer. Ele fará esse trabalho com alegria e da melhor forma possível. Aleluia. Vamos lá. Senso de humor. Você deve cultivar uma fonte de senso de humor. A habilidade para rir e não levar a vida demasiadamente a sério é um dom do nosso Criador. Salmo 2,4 diz: ri aquele que habita nos céus. Se o nosso Senhor Deus poderoso ri. Então, o dom do riso e do humor é uma característica e qualidade da natureza de Deus. O espírito do verdadeiro líder é sempre alegre, agradável, feliz, animado, otimista. Com um saudável senso de humor, os líderes podem transformar uma situação tensa num ambiente positivo e criar uma atmosfera de compreensão. Você deve ter habilidade para rir de si mesmo. Isto é muito importante. Algumas pessoas são demasiadamente severas com elas mesmas. É difícil um sorriso não ser retribuído por outro. Ok? Todos os dias os oprimidos são miseráveis, mas as pessoas alegres têm paz permanentemente. Então, querido, ria. Você fez uma coisa besta na célula, caiu com bolo na célula. Ria. Tem gente que se cai com bolo na célula fica envergonhado, fica traumatizado. A minha vida acabou, nunca mais venho aqui na célula. Meu irmão, para com isso. Amém? Ria dos problemas. Às vezes, meu irmão, se estão falando mal de você, ria. Estão dizendo que você é viado. Deixa eles acreditarem nisso. Estão dizendo que você é besta. Deixa acreditar nisso. Meu irmão, ria dos problemas. Que muitas vezes, meu irmão, a melhor solução para nós vencermos os nossos problemas é rir deles. Amém? Porque eles não podem nos vencer mesmo, porque nós somos mais do que vencedores, queridos. Aleluia. Amém, Jesus. Já que estão dizendo aí que estão... não vou nem continuar. Amém? Indignação, querido. Você deve detestar o que é errado. Fique, por exemplo, indignado quando vê um jovem sendo destruído pelas drogas. Um verdadeiro líder odeia as coisas odiadas por Deus. Evangelho de João, no capítulo 2, versos de 15 em diante, diz o seguinte: Jesus olhou para eles com indignação. Então tem coisas que realmente você tem que ter indignação. Por exemplo, prostituição, você tem que ter indignação contra a prostituição. Você tem que ter indignação contra a pobreza, a miséria. Você tem que ficar revoltado contra a criminalidade. Você precisa ficar revoltado quando pessoas estão sendo destruídas pelo pecado, que vão morar no inferno. Meu irmão, líderes se mobilizam com indignação. Se você não tem indignação contra nada, meu irmão, será que você realmente é um líder? Porque líderes se indignam com alguma coisa. Tem líder que não gosta de negócio de possessão demoníaca. Isso me fala muito a respeito do seu ministério também. Tem líder que não gosta de pobreza, de miséria, de ações malignas na vida dos outros. Meu irmão, líderes têm indignação. Seja revoltado contra alguma coisa maligna que vem do inferno. Ok? Outra questão é paciência e tolerância, que é a habilidade em permitir que os outros falhem e sejam diferentes. Romanos 15:1 diz: nós somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos.
O homem que é impaciente com a fraqueza será imperfeito na sua liderança. Meu irmão, tem gente que vai errar na sua cara. Tem gente que vai fazer besteira na sua cara. Meu irmão, eu sou testemunha viva de gente que faz coisa errada na minha frente. Fala besteira na minha frente. E tem gente que faz a coisa errada na minha frente e não se sente nem intimidado. Então, meu irmão, você tem que ter paciência, você vai ter que ter tolerância, porque às vezes as pessoas até amadurecerem é um processo e você vai ter que ter paciência para isso, ok? Outra questão é companheirismo e amizade. Todos os autênticos líderes são afáveis e abertos à amizade, porque possuem segurança e autoconfiança. Eles fazem amigos facilmente. Se você deseja mudar alguém que está sofrendo, não fale palavras que possam ofender. Ao contrário, anime-o com diplomacia e tato. Assim terás muitos amigos. Então, meu irmão, seja companheiro, seja alguém capaz de fazer amizade. Tem gente que não faz amizade com ninguém. Ele seleciona pessoas para ter amizade. Tem amizade com tudo, claro. Os que vão influenciar você, esses você vai ter que selecionar com cuidado. Mas você pode ter amizade com todas as pessoas, falar com todos, abraçar todos, conversar com todos. Seja amigo de todos, queridos. Porque se você não for amigo das pessoas, como é que você vai atrair pessoas para o seu trabalho de células? Ok? Vamos falar agora sobre o preço da liderança. A verdadeira liderança sempre exige um alto preço do líder. E quanto mais eficaz a liderança, maior o preço a ser pago. Se você deseja aceitar o desafio da liderança e impactar a sua geração, deve estar preparado para aceitar e enfrentar o custo que vem com a responsabilidade da liderança. Então, os desafios que verdadeiros líderes devem suportar. Vamos lá. Sacrifício pessoal. Os verdadeiros líderes estão dispostos a dar a sua vida por objetivos que são maiores do que seu próprio bem-estar. Então, queridos, muitas vezes você vai ter que sacrificar um soninho da tarde, vai ter que sacrificar aquela novela para ajudar pessoas, para instruir pessoas, para discipular pessoas, para fazer a sua célula, ok? Outra questão, você jamais terá um grande trabalho na igreja se não estiver disposto a pagar o preço pela conquista. Então, todo trabalho na igreja tem um preço. Todo ministério reconhecido tem um preço a ser pago. Mateus capítulo 10, verso 39 diz: quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Então, meu irmão, quando você está na igreja desenvolvendo o seu trabalho, quando você está na célula desenvolvendo o seu trabalho, não é perca de vida não, você estará ganhando vida diante de Deus. Ok? Outra questão é a rejeição. Se quiser aceitar o chamado para ser líder, deve estar preparado para ser rejeitado e incompreendido por alguns. Se você precisa da concordância de todos para se sentir seguro, jamais será um líder eficaz e de sucesso. Rejeição nem sempre significa que você está errado, mas indica sim que você está desafiando outros a mudar. Então, meu irmão, você que vai se tornar um líder nessa igreja, muitos vão falar de você. Olha aí, bebi e agora está sendo líder. Olha aí, era uma prostituta sacana do caramba. Aí agora está aí, sendo líder de célula. Sabe, muitas vezes as pessoas vão rejeitar, até porque pelo passado que você teve. Mas não se deixe levar por isso. As pessoas podem lhe rejeitar por você ser mais novo. As pessoas podem falar mal de você pelas ideias que você está abraçando. Mas, meu irmão, ser incompreendido é algo natural na vida de um líder. Mas se você realmente quer motivar outras pessoas, quer influenciar outras pessoas, você vai ter que passar por cima disso. Ok? Outra questão é crítica. A crítica é um meio da vida para a liderança. A crítica é o maior teste de maturidade de um líder. Se você estiver pronto para a crítica, estará pronto para a liderança. Se você não quer ser criticado, então é melhor não fazer nada na vida. É melhor ser criticado por agir do que ignorado por não fazer nada. Então, meu irmão, tudo que você fizer, alguém vai criticar, alguém vai julgar, alguém vai avaliar. Alguns vão dizer que sua mensagem não foi boa, outros vão dizer que foram, outros vão dizer que você pregou pessimamente, que você não tem capacidade. Meu irmão, vão falar tanta coisa,
Mas se você souber passar por cima disso, realmente você estará pagando o preço para ser um verdadeiro líder. E muitas vezes, um dos preços da liderança, altíssimos, é solidão às vezes. Os grandes líderes que têm mudado o mundo e impactado sua geração eram almas solitárias. Se não está disposto a permanecer solitário na sua visão, poucos estarão inclinados a ficar com você. Há momentos que aqueles seus velhos amigos vão lhe abandonar por você ter tomado a decisão de ser um líder, de estar em célula. Algumas pessoas vão deixar você. Às vezes você vai se sentir sozinho nessa batalha. Mas se você passar por cima disso, se você for capaz de superar isso, você estará vivendo realmente princípios de liderança. Porque líderes sabem lidar, muitas vezes, com momentos de solidão. Ok? Pressão. Os líderes devem enfrentar o desafio inevitável das responsabilidades e exigências inerentes à liderança. Jesus experimentou este preço no jardim do Getsêmani, quando lutou com a decisão que afetaria o futuro do mundo inteiro. Então vai haver um momento em que você, meu irmão, vai ficar entre a cruz e a espada. Vai haver um momento que a cobrança vai ser muito grande. Principalmente de mim, que sou pastor. Vou cobrar você, vou exigir de você resultados. A pressão vai ser grande. Muitas vezes você vai ouvir e ouvir e ouvir. Mas a questão é, você vai saber passar por cima disso? Vai saber lidar com pressão sem desistir, sem desanimar, sem ficar magoado, sem ficar desmotivado? Porque pressões existem em todas as áreas da vida. No trabalho, na família, na vida sentimental. Há pressões de todos os lados. E quem sabe lidar com pressões se tornaram verdadeiros líderes. Ok? Outra questão é a fadiga. A liderança faz pesadas exigências ao indivíduo que ocupa a posição. Não há meio de se tornar um líder eficaz sem ser, às vezes, afetado pelo estresse e cansaço físico e mental. Todos os líderes devem cuidar bem de sua saúde para suportar as cargas que exige uma liderança eficaz. Meu irmão, às vezes você vai se sentir cansado, às vezes você vai se sentir estressado. É por isso que é importante você fazer uma ginástica, fazer uma natação, importante você cuidar da sua alimentação. Amém? Por quê? Porque a liderança exige energia de nós, exige realmente força de nós. Então, tem muito líder que está, eu estou cansado, pastor, me sinto tão sem forças. Há uma preguiça, porque não está se cuidando direito, meu irmão, porque liderança exige energia. Então, meu irmão, cuide-se bem, ok? Vamos lá. Há um texto aqui que diz, os verdadeiros líderes cultivam o caráter com o fertilizante da autodisciplina. Vamos aos perigos da liderança. Paulo escreveu a respeito dos perigos da liderança, pois ele mesmo estava consciente dos riscos que um líder corre ao se colocar diante dessa tarefa tão nobre. Então, na primeira carta aos Coríntios 9, 27 diz, de modo que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quais são os perigos da nossa liderança? Popularidade. Liderança, por sua natureza peculiar, conduz ao desenvolvimento do culto da personalidade. O verdadeiro líder se resguardará desta tentação, canalizando a afeição dos seus seguidores para o Senhor Jesus Cristo e para a visão para a qual ele foi chamado. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 4 a 9, diz, quando, pois, alguém disse, eu sigo a Paulo, e outro, eu sigo a Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é, afinal, Apolo? E quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais crestes. Isto é conforme tarefa que o Senhor concedeu a cada um, pois somos cooperadores de Deus. Então, meu irmão, um dos perigos da liderança é a popularidade. Então, as pessoas vão querer cultuar a personalidade que você é. As pessoas vão querer, endeusar você. E tem pessoas que vão gostar. Olha, as pessoas estão me admirando, estão gostando. As pessoas estão me elogiando, as pessoas estão falando bem a meu respeito. Vai, massageando o ego. Então, o que acontece? A pessoa vai querendo, adoração para si, em vez de canalizar para aquele que realmente merece toda a adoração e todo o louvor. Então, meu irmão, se você vê que as pessoas estão valorizando demais a sua personalidade, leve essas pessoas a valorizarem realmente quem merece todo o louvor e toda a glória.
Ok? Orgulho, que eu acredito que é uma das piores coisas que pode existir na liderança de uma pessoa. Então compreenda, a liderança eleva naturalmente o indivíduo a uma posição de preeminência e importância aos olhos de muitos. O orgulho é muito ilusório e difícil de detectar por aquele que possui. Deve ser abominado. As Escrituras têm palavras duras sobre esse perigoso defeito. Provérbios 16, 5 diz: o Senhor abomina todos os arrogantes de coração. Tenha certeza disso, eles não ficarão impunes. Então, os verdadeiros líderes estão conscientes de que são privilegiados em servir e devem cada parcela do sucesso sucesso ou realização a Deus e à cooperação de outros. Os autênticos líderes nunca se esquecem de onde vieram e vivem para trazer outros ao ponto onde estão. Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então entenda o seguinte, queridos: orgulho é algo maligno. Satanás foi expulso dos céus por causa de orgulho, de achar aquilo que ele não era. Que ele estava se achando tal, achava que aquilo que ele poderia fazer era muito melhor do que Deus, foi expulso dos céus. Líderes cheios de orgulho, de soberba, meu irmão, pessoas cheias de arrogância no seu coração, lembram a Satanás. Quando Deus olha líderes assim, Deus se lembra de Satanás. Então, meu irmão, aprenda a ser humilde, a dar valor a quem realmente tem todo o valor. Reconheça que você não está sozinho nessa terra, que o que você faz não é porque você tem alguma habilidade especial, de que você foi feito de um material diferente, não. Se você está fazendo isso é porque outros colaboraram para o seu ministério. Ok? Outra questão é indispensabilidade ou glória. Um dos maiores perigos para os líderes é a convicção de que se é indispensável, insubstituível e que o sucesso de tudo depende de você. Os verdadeiros líderes reconhecem que receberam o privilégio e a breve oportunidade de servir a sua geração com os dons que receberam e têm a obrigação de preparar os outros para substituí-los, amém, a eles mesmos. Então preste bem atenção, isso aqui é importante. Como seres humanos, somos insubstituíveis, mas talentos, dons, habilidades, ministérios são substituíveis, sim. O máximo que pode acontecer é sermos inesquecíveis, mas insubstituíveis, nunca. Porque Deus sempre levanta outros que poderão fazer coisas ainda muito melhores. Como ser humano, você é insubstituível, mas seu ministério é substituível. Então, queridos, há pessoas que acham que o sucesso daquele trabalho é só por causa de si mesmo. Isso não reflete a verdadeira liderança. Nós precisamos ter a habilidade, sim, de levantar sucessores que possam levar adiante o nosso trabalho. Ok? Outra questão é ciúme. Para encerrar, né? Há uma tentação de medir o próprio sucesso em comparação com o êxito dos outros. Isto é perigoso, pois é o nascimento de um espírito ciumento. O verdadeiro líder não mede o seu sucesso comparando-se a si mesmo com os outros, mas com a visão e propósito. Deus não recompensará você pela competição, mas pela obediência à sua própria visão. Cada um tem um chamado, cada um tem uma missão, cada um tem um ministério, cada um trabalha da maneira como Deus lhe proporcionou. Então não tenha ciúme de ninguém. Apenas esteja focado na visão, focado no propósito, naquele seu trabalho, naquilo que você foi chamado. Nossa missão aqui é o quê, meu irmão? Nossa missão é levar a palavra de Deus ao coração dos homens para transformá-los pelo poder do Espírito Santo em quê? Em vencedores, sacerdotes, discípulos e discipuladores, para que através das células eles levem adiante a palavra de Deus aos corações de diversas famílias, ganhando-os para Cristo Jesus. Então, queridos, não tenha ciúme, apenas esteja focado na visão que Deus colocou no seu coração.
ok. Que se alguém está crescendo, elogie. Se alguém está se desenvolvendo, apoie. Porque a nossa missão aqui, meu irmão, é para o reino de Deus. Se há alguma célula que está crescendo e se desenvolvendo, então apoie. Porque nós estamos trabalhando aqui para o reino de Deus. Ok? Meu irmão, para encerrar aqui, Eclesiastes 10:10 diz assim: se o machado está cego e o gume não está afiado, é preciso redobrar a força. A habilidade, contudo, trará resultado. Então, esses são os princípios de liderança que precisamos viver nesta igreja para que o trabalho de célula possa fluir. Que essas palavras fiquem guardadas no seu coração. É muita coisa. Se você puder ouvir essa mensagem diversas e diversas vezes, isso será importante para o seu desenvolvimento. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.